Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a responsabilidade penal dos artistas comunistas festivos caviar lacradores. Quando eu era jovem, eu via os artistas como pessoas talentosas, descoladas, que amavam seu público e que utilizavam a arte visando o bem e a construir um mundo melhor e mais justo. E quando falo artistas, eu englobo atores, escritores, roteiristas, cineastas, cantores, compositores, músicos, escultores, pintores, enfim, todo aquele que vive de arte e faz dela sua profissão. Eu me incluo por sou escritor e youtuber. Hoje, a minha visão sobre esses artistas é completamente diferente. A grande maioria que faz sucesso e está constantemente na mídia possui viés ideológico, e não é só isso. Ganham muito dinheiro, em alguns casos, cargos no governo, para fazerem propaganda de políticas e de partidos. Políticos e partidos de esquerda envolvidos em corrupção e que possuem como programa partidário o estabelecimento de ditaduras comunistas, que é a ditadura mais homicida e mais monstruosa já inventada na humanidade. Além disso, defendem causas que nada têm a ver com os anseios do povo e da sociedade, como, por exemplo, a interrupção de gravidez, a liberação das drogas, a apologia ao crime, o incentivo ao homossexualismo, a libertinagem sexual, a destruição da família, a promoção do ateísmo e a degradação do cristianismo, etc. Isso não é só aqui no Brasil, ocorre também nos Estados Unidos e na Europa. Na verdade, esses artistas e celebridades, e aí incluo os intelectuais e jornalistas, não passam de agentes do comunismo. No caso do Brasil, do comuno-petismo bolivariano, pois trabalham ativamente em prol do projeto de poder tanto do PT quanto do sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial. Se for feita uma auditoria na vida financeira e no patrimônio dessa gente, veremos que sua maior parte, daria 80%, advém de partidos de esquerda, dos governos petistas através da Lei Rouanet, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, como também de fundações ligadas à máfia da nova ordem mundial. Como tudo isso começou? 3 estratégias foram utilizadas tanto pelos comunistas globalistas da nova ordem mundial, como pela ex-União Soviética, que sempre trabalharam em conjunto. A primeira delas foi a penetração cultural, promovida pelo radical comunista alemão Willy Munzberg, que era agente soviético. Willy Munzberg foi apresentado por Trotsky a Lenin e desde então se tornou amigo pessoal do revolucionário russo. Munzberg foi o primeiro agente do serviço secreto soviético a atuar na propaganda e na manipulação. Ele instilava entre escritores, artistas, jornalistas, padres, professores, cientistas, psicólogos, principalmente nos artistas da indústria cinematográfica de Hollywood, o sentimento de que criticar a União Soviética era produto da ignorância e da estupidez e da inveja, e que apoiar a Rússia, ou no caso a União Soviética, era prova de uma mente esclarecida e avançada. Naquela época, poderíamos dizer que esses artistas eram inocentes úteis, a serviço de uma causa que defendiam sem ganhar nada. No Brasil, os artistas da Semana da Arte Moderna de 22, ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro no Brasil, já estavam alinhados à ideologia comunista, principalmente os escritores, e os escritores da geração posterior, da década de 30. Também vide Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, que eram da geração de 1930, e utilizavam também a literatura para combater a ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio era um positivista, portanto de esquerda, rival dos comunistas. Enaltecer o comunismo. A obra O Cavaleiro da Esperança de Jorge Amado enaltecia a figura de Luiz Carlos Prestes
líder do PCB e da Intentona de 1935. A segunda estratégia foi o gramscismo, oriunda de Antônio Gramsci, líder do Partido Comunista Italiano, que foi preso por ordem de Mussolini e escreveu Cadernos do Cárcere na prisão. Essa estratégia mudou o conceito de intelectual, que antes significava uma pessoa erudita e produtora de conteúdo cultural, como escritores, filósofos, músicos, clássicos, etc. E passaram a ter um novo significado da intelectual orgânico, que serve ao partido e que forma a opinião da sociedade, para que esta venha a se tornar comunista sem que perceba. Esse intelectual orgânico ou formador de opinião não só engloba escritores, filósofos, músicos clássicos, mas artistas de todos os gêneros e vertentes, jornalistas, apresentadores de TV e qualquer pessoa que seja considerado celebridade ou que movimenta massas, como funkeiros, rappers, transformistas, etc. É o que aconteceu aqui no Brasil e em toda a parte do mundo. Hoje, o intelectual orgânico ele passou a ser identificado como qualquer um que faça, trabalhe com arte. Mas não é só artista, qualquer sujeito que, por exemplo, sambista, qualquer sujeito que faça alguma coisa, ele seja de esquerda, ele é considerado um intelectual orgânico, ou seja, porque serve ao partido. E isso degradou o nome de intelectual. Hoje o sujeito, na grande mídia, é chamado de intelectual e ele não precisa ser um erudito, basta ele servir ao partido. Esse conceito de intelectual orgânico foi introduzido no Brasil nos anos 60, em plena época dos festivais de música, MPB, cantores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e demais artistas de esquerda eram vistos como intelectuais, assim como jornalistas de esquerda. Todos formadores de opinião. Daí a origem, formadores de opinião, né? Financiados, é claro, pelo Partido Comunista, que estava na clandestinidade, e depois pelo PT. A terceira estratégia é da Escola de Frankfurt, em que os artistas passavam a apoiar as chamadas minorias excluídas, como drogados, loucos, LGBTs, e causas como desarmamentismo da população, fim da polícia militar, promoção do comportamento transgressor, como homossexualismo, lesbianismo, interrupção de gravidez, etc. Essas causas passaram a ser promovidas pelos artistas e demais intelectuais orgânicos, os quais recebiam financiamento através de fundações ligadas à máfia da nova ordem mundial, Fundação Ford, Rockefeller, Open Society, etc. Essa política esquerdista no meio artístico-cultural ficou intensa, que quem não apoiasse a causa comunista, depois comuno-petista, ou fosse contra alguma pauta progressista e a favor do conservadorismo, passava a ser perseguido, cancelado e boicotado. Isso já nos anos 1960 70. Daí o termo criado por Glauber Rocha, cineasta, patrulha ideológica. A primeira vítima desse tipo de perseguição foi o cantor Wilson Simonal, que por ter dito numa delegacia policial que tinha amigos no DOPS, departamento usado na repressão durante o regime militar, não conseguiu mais se apresentar em lugar nenhum e foi boicotado por artistas e implacavelmente perseguido por jornalistas do Pasquim, que o difamaram como se ele fosse um delator, o que ele provou depois que não era. Essa patrulha ideológica se estendeu às universidades e por todo o meio acadêmico também. Já com o surgimento do PT, ou seja, quem não era comuno-petista, eleitor do Lula, simplesmente não estava no meio artístico-cultural, jornalístico e acadêmico. Ou se já estava, era boicotado. O exemplo foi o professor Olavo de Carvalho nos anos 90 e 2000, que denunciou o Foro de São Paulo e foi praticamente silenciado do meio cultural. Ninguém se referia a ele, pouquíssimas pessoas o conheciam. Essa política do boicote surgiu da esquerda. Eles
cancelavam e boicotavam quem não concordasse com eles. Quem não ia lá beijar a mão do Caetano e do Gil, não ia para a MPB. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O cantor Lobão, ele pode confirmar isso. Em várias entrevistas que ele deu, ele disse isso. Porque essas pessoas que são ligadas ao PT, hoje em dia, antigamente era o Partido Comunista, hoje é o PT, elas é que mandam no meio cultural. Isso já está acabando, quebrando essa hegemonia, mas mesmo assim ainda tem muita patrulha em cima das pessoas que discordam da opinião desses caras. Como a internet, os youtubers influenciadores de esquerda passaram a fazer parte da intelectualidade orgânica, assim como os funkeiros, rappers e MCs. Hoje, no ano de 2024, o terceiro mandato do ex-detento Lula, estamos vendo no Brasil a maior escândalo envolvendo artistas, influenciadores, youtubers, celebridades, etc., da história do mundo, e que poderá resultar em um processo de impeachment do Lula, caso a CPI vá adiante. Esse é o caso da Mind8, fundada em 2017 pela psicóloga e jornalista Fátima Pizarra e Preta Gil, em que gerencia 400 influenciadores digitais com mais de 1 bilhão de seguidores, faturando 550 milhões de reais em 2022. Essa empresa possui um poder para influenciar pessoas de forma gigantesca e com isso elevar ou destruir reputações da noite para o dia, defender e propagar candidatos de extrema esquerda e seguir a agenda da máfia Danon, divulgando a cultura woke, LGBT, armamentista, ambientalista, etc. Na verdade, se trata de uma organização criminosa, criada para divulgação positiva dos candidatos do PT e a destruição de seus adversários políticos, como o ex-presidente Bolsonaro. Foram milhões de postagens que enalteceram Lula e denegriram Bolsonaro. Constroem com sua banca digital narrativas falsas sobre pessoas e situações, o que resultou no suicídio de uma jovem. Esta organização já recebeu 1 bilhão do governo federal. Na verdade, é um verdadeiro gabinete do ódio que não está no inquérito das fake news. Há, nesse caso, uma clara coautoria e participação de artistas, celebridades, influenciadores, etc., em crimes como calúnia, difamação e injúria. Também estourou nos Estados Unidos o escândalo envolvendo artistas e celebridades ligados ao Partido Democrata Americano, partido hoje de extrema esquerda, com o falecido corruptor de crianças Jeffrey Epstein. Era bilionário e possuía uma ilha frequentada por artistas e celebridades de Hollywood, assim como políticos do Partido Democrata. Conclusão. Esses artistas e celebridades comunistas, festivos, caviar, lacradores, nunca prestaram contas de suas ações. Durante décadas, mentiram e enganaram o povo promovendo políticos e partidos de extrema esquerda, que depois foram acusados de corrupção e que hoje estão levando o Brasil a uma ditadura comuno-petista bolivariana totalitária, assassina e genocida. Como sempre, esses canalhas, principalmente os artistas baianos como Caetano, Gil, Ivete, Daniela Mercury, etc., que é a chamada máfia do Dendê, promovem esses políticos, recebem dinheiro através da Lei Rouanet e saem com as mãos limpas, como se nada tivesse acontecido, e pior, ainda ganham dos espetáculos pagos pelo público, que eles adoram enganar e menosprezar. Grande parte desse público acordou e passou a boicotar esses artistas, não indo mais aos seus espetáculos. O boicote é uma das armas não violentas mais poderosas usadas pelo povo para derrubar ditaduras totalitárias. Para mim, não é suficiente. É preciso uma lei que tipifique os crimes cometidos por esses artistas, responsabilizando-os civil e criminalmente, pelo apoio dado a políticos e partidos de esquerda, assim como as causas apoiadas por eles.
Eles se tornam cúmplices de políticos corruptos e mentirosos quando militam e fazem propaganda para eles, pois sabem que influenciam a opinião daqueles que acreditam em seu carisma. Também se tornam criminosos quando fazem apologias de condutas que são tipificadas no Código Penal, como, por exemplo, apologia às drogas, ao crime, corrupção da juventude com indução à libertinagem sexual, ao homossexualismo, etc. Portanto, encerro dizendo que se faz necessário para o parlamento se debruce com muita seriedade acerca desse assunto. A questão é a seguinte: o comportamento desses intelectuais orgânicos, artistas, influenciadores, qualquer um, celebridades que estão aí e que trabalham para partidos como o PT e políticos de esquerda, eles têm que ser apenados. Tem que ser tipificado a conduta dessas pessoas, porque é muito fácil você induzir uma multidão de pessoas, que a grande maioria é acéfala, não pensam, vai na onda. A grande maioria do povo brasileiro não estuda, não pesquisa, não pensa. E assiste a Globo Lixo, e esses artistas fazem a propaganda desses políticos de esquerda, que acabam destruindo a sociedade e saem com tranquilidade disso. Eles não são responsabilizados. E tem que haver uma responsabilidade, não só do apoio aos políticos. Eles têm que ser responsabilizados principalmente também pelas condutas que eles levam as pessoas a cometerem por ganharem dinheiro de fundações. Tem sujeito aí que prega apologia às drogas, apologia ao crime, e nada acontece a esse indivíduo. Eles têm que ser responsabilizados por isso também. Então, encerro o meu vídeo hoje dizendo que eu espero que algum deputado, alguém que seja do Poder Legislativo, veja e elabore um projeto de lei para criminalizar a conduta desses indivíduos. Certo? Peço que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem e vamos em frente. Muito obrigado.